Eu tenho uma história bem peculiar aqui com o Maracanã, né? Sempre positivo, sempre que venho aqui. E no pouco tempo que o Diniz está no comando, deu uma renovada nos ânimos, tentou passar um pouco da ideia e implementar algumas coisas muito interessantes para nós. E acredito que dentro desse pouco trabalho a equipe conseguiu captar mais ou menos qual é a sua ideia, qual é a sua predisposição. E eu acredito que enfrentar o Flamengo hoje não era fácil, mas a equipe deu um passo à frente, criamos situações, jogamos com um bloco sempre bem posto no campo. E isso dificultou a comodidade do Flamengo que eles estão acostumados. Você foi o mentor da vinda do Diniz? Não mentor. Normalmente minhas mentorias elas são um pouco mais caras, elas não são tão baratas assim. Mas você está falando muito desinformado das coisas, né? Nós como capitães ou nós como jogadores mais experientes, quando somos questionados pelo clube, a gente dá a nossa opinião, mas é evidente que as decisões sempre elas são tomadas pelo clube. A gente tenta pensar sempre no São Paulo, pensar sempre no bem do São Paulo e pensar sempre em alguém que implemente alguma coisa diferente do que a gente está acostumado. E sinceramente estamos muito felizes com a vinda dele para o comando. A equipe está assimilando muito bem a proposta dele. Eu tenho certeza que vai se criar uma identidade, vai se propor algo diferente do que o São Paulo está acostumado, mas essa é a identidade que a gente quer, esse é o espírito que a gente quer aqui dentro. E uma das grandes qualidades do Diniz é essa, que ele consegue implementar o espírito que ele quer dentro de um grupo. E o objetivo principal, e por isso a gente está aqui, é sempre pensando no bem do São Paulo, sempre pensando que o São Paulo merece estar em posições melhores, e é por isso que a gente vai lutar. Daniel, aqui agora há pouco, ele disse que vocês já sabiam da decisão de ser o Mancini o treinador antes de sugerirem o Diniz. Vocês entendiam que nesse momento o Mancini não seria o nome ideal para assumir o São Paulo e talvez o Diniz sim? Eu acredito que aqui a gente preza sempre, volto a insistir, pelo bem do São Paulo. Se eu tiver que ficar com alguma coisa do Wagner, eu fico com o grande cara que eu conheci e pouco mais que acrescentar. Eu acredito que às vezes quando você está em um momento de decepção, um momento de calente, você tem que respirar um pouco antes de fazer qualquer declarações que não venha ao caso, né? Penso que está fora de lugar tudo isso. Se eu tivesse esse poder, eu queria ter esse poder em casa, e nem em casa eu tenho esse poder de decisão. Imagina aqui num clube histórico como o São Paulo. Mas enfim, a gente que está aqui, volto a insistir, a gente preza pelo bem do São Paulo, a gente preza pelo crescimento do São Paulo e não pensamos nunca no individual, não pensamos nunca no bem para nós, senão que no bem para o São Paulo, e é isso que a gente vai prezar, independente do que se estejam falando, comentando-se por aí. Estamos aqui para somar, estamos aqui para que o São Paulo volte a ser um clube a ter em conta no campeonato. Você ficou chateado com o áudio, Daniel? Já que você foi o único jogador citado nominalmente no áudio do Mancini? Não, é o que eu estou falando. É uma declaração assim que em algum momento de calentão possa vir a comentar com alguns amigos internos, e sempre as coisas saem, não sei porquê, mas sempre essas coisas saem. Mas não, eu acredito que, volto a insistir, eu vou ficar com um cara, puta cara que eu conheci, com uma relação muito respeituosa desde o primeiro momento, um cara que me abraçou dentro do São Paulo, e não vou guardar nenhuma mágoa, nenhum rancor dele, porque a impressão que me deu, né, que era um cara super do bem, super cercano comigo, e essa é sempre que eu vou ficar das pessoas, independente do que elas digam. Às vezes não pensaram muito bem o que dizer, mas eu, graças a Deus, não tenho esse poder. E se eu tivesse esse poder, ia prezar sempre pelo bem de São Paulo.